O governo federal divulgou que o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília terá como slogan Democracia, Soberania e União neste ano. A imagem do convite tem as cores verde e amarela em destaque. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas no evento. Para a tribuna de honra do presidente Lula, serão 200 convidados, entre ministros, chefes de poderes e representantes militares. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que organiza o evento, o desfile terá 4 eixos temáticos: paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação e defesa da Amazônia. O evento deve durar cerca de 2 horas. Cris Grêmio, muito boa noite, seja bem-vinda aqui nessa quarta-feira, dia 30 de agosto. Nós comentamos aqui ontem, inclusive em Oeste Sem Filtro, qual deve ser a estratégia de Lula para se blindar das vaias nesse 7 de setembro. Falamos aqui que eles devem recrutar aí pessoas nas periferias de Brasília, dar bonés, pagar cachê e o famoso pão com mortadela para blindar aí Lula de possíveis vaias nesse próximo dia 7. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, boa noite aos colegas de bancada aqui, a todos que nos assistem. Quando você falou é esperado um público de 30 mil pessoas, eu fiquei pensando, é esperado ou eles já sabem exatamente quantas pessoas estarão lá porque são pagas para estar lá? Porque a gente sabe que os eventos do PT são assim, né? Só tem público se tiver uma compensação. Por conta própria, não há mobilização. Pelo menos nesse governo Lula é o que a gente tem visto. Onde Lula passa, aliás, quem vai espontaneamente encontrar Lula é para vaiar. E a gente sabe muito bem o que o governo está tentando agora com essa proposta aí de público já pré-calculado, levar pessoas que vão lá pagas para não vaiar e para ocupar todos os espaços e assim não sobrar espaço para intrometidos. Mas vamos lá, precisa ter tema? Agora é tipo campanha da fraternidade, cada ano vai ter um tema? E se é para pôr tema, será que não é bom pôr um tema que tenha a ver com a situação atual do Brasil? Porque soberania o Lula está entregando para outros países, não está nem aí para a soberania nacional. Democracia é tudo que eles não defendem. Nós estamos num avanço rapidíssimo para uma ditadura, não é nem padrão, a gente tem dito isso aqui, não é nem padrão Cuba ou Venezuela, e sim Coreia do Norte. É um negócio grotesco o que está sendo feito neste governo Lula com a população brasileira, ainda que uma parte da população esteja meio adormecida sem perceber o que está acontecendo. Mas nós já temos mais presos políticos em 8 meses de governo Lula do que em todo o regime militar brasileiro. Que tal? Que durou 20 anos. Né? Isso não se fala. Nós temos uma quantidade de exilados e de autoexilados jamais vista. É impressionante. Qualquer um que esteja acompanhando a política conhece alguém que se autoexilou com medo de ser preso, perseguido, censurado, bloqueado, enfim, desmonetizado. E eu estou citando aqui essas ações que vêm por parte do judiciário aparelhado por Lula, porque tem também centenas, milhares de outras pessoas sofrendo isso aqui no Brasil. Gente sem passaporte, com contas bloqueadas. Vou citar um nome que está sempre no noticiário aqui, o empresário Luciano Hang. Nada cometeu de crime, nenhum, zero. Ele, junto com outros amigos empresários que faziam parte de um grupo de WhatsApp, passaram mais de um ano sendo difamados pela mídia militante pró-PT por causa de nada, inclusive empresário que deu joinha em comentário do amigo. Aí o Alexandre de Moraes, depois de muito tempo dessa exposição pública, desse ataque à honra das pessoas, sem nenhum indício sequer de crime, ele arquiva o processo como se ficasse por isso mesmo. Tenho certeza que esses empresários vão atrás de justiça e precisam ser indenizados. Mas Luciano Hang não. Luciano Hang continua sob perseguição do judiciário aparelhado por Lula, simplesmente porque ele se recusou a entregar a senha do celular dele, que foi apreendido. Mas, ora, se ele não cometeu crime algum, por que ele deveria entregar a senha para pessoas que praticam phishing expedition, como a gente tem denunciado tanto aqui? Para acharem alguma conversa lá de anos atrás que eventualmente possam comprometer alguém e aí fazer mais uma caça às bruxas, igual estão fazendo com o tenente-coronel Mauro Cid e alguns outros que eram do entorno do ex-presidente Bolsonaro? Então é tudo muito absurdo. Falar em democracia no 7 de setembro é um deboche com os brasileiros. Para encerrar, Paula, eu só acho que quem está do outro lado, que não concorda com essas aberrações, precisa parar com o discursinho bobo de não vou para a rua porque não tem nada para comemorar. Quem disse que 7 de setembro precisa ser comemorado?
A gente pode ir para a rua para manifestar indignação com um monte de coisa errada que está acontecendo todos os dias? Pode, por que não? Não quer ir de verde e amarelo? Vai de preto com a bandeira nas costas, como muita gente está sugerindo já nas redes sociais. Agora, sugerir campanha de doação de sangue, tudo isso é válido, mas não vai chegar o recado para quem precisa ouvir. Não estamos satisfeitos com a forma como o Brasil vem sendo tratado por esse governo. Ana, muito boa noite. Nesse ano, então, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, vai ser temático aí, democracia, soberania e união. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu ia exatamente nesse ponto que a Cris trouxe. Democracia, bom, primeiro soberania. Que soberania se esse governo já está aí viajando o mundo, né, para baixo para cima, vendendo a Amazônia, colocando preço na Amazônia. E a esquerda continua quietinha. Os ecoterroristas, os ambientalistas estão calados com a venda da Amazônia em partes para o exterior. E esse ponto que a Cris trouxe, que eu quero reafirmar, eu acho que a redundância, perdoem-me aqui, ela é absolutamente necessária, né? Que democracia é essa? Primeiro, sem povo, não teve povo na campanha presidencial, não teve povo na posse, não tem povo por onde o presidente passa, tanto que os ministros, é um governo sem povo, tanto que os ministros precisam usar de forma leviana, irresponsável, os jatos da FAB, a FAB Tour, Flávio Dino, aí, o campeão de viagens com jatinhos da FAB, viagens pagas com o nosso dinheiro, 64 vezes, o número ficou gravado aqui na minha memória desde segunda-feira, quando a gente trouxe aquela arte. Que democracia é essa com jornalistas calados, exilados, perseguidos, sem contas bancárias, sem passaportes, sem redes sociais, toda rede social que alguns jornalistas abrem, o Alexandre de Moraes derruba no primeiro dia? Que democracia é essa com polícia privada do ministro da Justiça dizendo que a Polícia Federal é minha, né? Que democracia é essa com esses acordos inescrupulosos da Justiça agora para aliviar corrupto, empresas metidas em corrupção, para aliviar o dinheiro que deveria estar voltando para os nossos cofres públicos, dinheiro roubado do pagador de impostos no Brasil e que agora vai continuar no bolso dessa gente? Que democracia é essa? E para finalizar, Paula, 200 convidados, certeza absoluta que 150 são amigos da Janja. Augusto Nunes, seja muito bem-vindo de volta aos estúdios da Revista Oeste. Muito boa noite. Muito boa noite, Paula, nossa chefe, Cris, querida, minha parceira, grande parceira Ana, meu irmão Silvio. É um prazer estar de volta ao estúdio. Boa noite a quem nos acompanha. É muito simples, não pode falar em união quem dividiu o Brasil e tenta continuar dividindo o país com essa mesma perspectiva aí do nós contra eles. Foi o Lula quem dividiu o país, é o Lula quem está interessado com agressões sucessivas a quem diverge de um governo liderado por um ladrão. Esse não pode falar em união, não é possível ter união se alguém não quer. E o PT não quer. O PT não admite divergência como todo partido que sonha com regimes totalitários. Democracia é a relativa ou é a democracia para valer? Se for, como lembrou a Ana, se for democracia para valer, e democracia é um substantivo, repito, suficientemente sólido, consistente para dispensar essas muletas aí dos adjetivos. Não tem... E de condicionantes. Democracia relativa. O pessoal da ditadura do AI-5 dizia a mesma coisa, essa expressão eles usavam. Democracia relativa. Relativa como? Democracia não tem preso político.
O 7 de setembro deveria servir de mote para que o Supremo, por exemplo, encerrasse esses inquéritos ilegais conduzidos à clandestinidade, são secretos, e imediatamente dispensar o uso, tornar dispensáveis as tornozeleiras eletrônicas. Tinha que acabar. E, finalmente, soberania é isso aí. É só você trocar a política externa da canalice que o Brasil adotou durante todo o primeiro período, a primeira passagem do PT pelo poder, e adota agora, que é uma política que subordina o Brasil ao que há de pior entre governantes aí adeptos de regimes autoritários ou totalitários, e passar a tratar e passar a orientar-se, né? Os condutores da política externa deveriam passar a orientar-se pelos interesses do país. Isso não precisa esperar pelo 7 de setembro. Deveria ser adotado o tempo todo. Essas providências deveriam ser tomadas já no dia 1º de janeiro. Como o Lula não fez isso, nem vai fazer no 7 de setembro, tudo isso aí não passa de conversa fiada.